tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito você ter vindo, Marcelo Godoy, atender aqui a nossa solicitação, Pedro Celestino também. É o terceiro festival do livro que nós fazemos, e cada ano foi um mote diferente. E esse ano nós estamos discutindo um pouco superar a ignorância, o ódio, e o sindicato aqui de telecomunicações, nós pensamos numa atividade que a gente possa sair da bolha do sindicato. O sindicato normalmente mobiliza, faz suas greves, suas negociações coletivas, e o sindicato normalmente é muito mal visto, né? Ninguém fala bem do sindicato. E nós pensamos em fazer um festival do livro exatamente para que a gente possa reunir pessoas, escritores, escritoras, debatedores, para que a gente possa pensar o Brasil, pensar a história do nosso país, pensar em perspectiva para o nosso país. Então, eu queria agradecer muito a vocês, e eu acho que esse tema que nós vamos abordar, pelo livro aqui do Marcelo Godoy, Cachorros, que estará aqui à venda daqui a pouco para autógrafo, né? É um livro importante, é um livro denso e importante, que retrata bem um pouco esse período da história do Brasil nefasto, que foi a ditadura militar pós-64 e todo o aparato de repressão que foi constituído para a repressão. Então, a ideia nossa é essa. A ideia do nosso debate aqui, nós vamos fazer algumas perguntas, vamos fazer algumas coisas, mas eu queria começar lendo um pouco a orelha do seu livro, que eu acho que é importante. 60 anos depois do golpe, os segredos e mentiras que marcaram a ditadura militar continuam a assombrar a democracia brasileira. Revelar os esqueletos escondidos nos porões é uma missão que Marcelo Godoy vem cumprindo com talento, coragem e precisão. Em 2014, publicou o clássico A Casa da Vovó, uma biografia do DOI-CODE com relatos inéditos de policiais e militares que atuaram nos centros de torturas e assassinatos do regime. 10 anos depois, ele volta com uma história ainda mais surpreendente. Cachorros descreve a saga do agente Vinícius, nome de guerra de Severino Teodoro de Mello, militante histórico do Partido Comunista Brasileiro, PCB, que se tornou o mais importante espião cooptado pela inteligência militar nos anos de chumbo. Mello contribuiu para dezenas de sequestros, mortes, prisões e desaparecimentos que ajudaram a neutralizar o PCB nos anos de 1970. Dessa forma, os militares pretendiam controlar o processo de abertura democrático sem ameaça de um partido comunista organizado. Godoy junta neste livro o rigor do historiador, respaldado em documentos e pesquisa feitas em arquivos de 5 países, com a capacidade jornalística de narrar histórias envolventes que ainda não foram contadas. Nós montamos essa mesa com Marcelo Godoy, que é o autor do livro, e essa mesa com Pedro Celestino, que foi figura importante desse período, né? Foi militante do PCB e viveu esse período, foi preso também, enfim, ele vai também contar um pouco dessa história. Marcelo, o que te levou a entrar para pensar e fazer uma pesquisa desse tamanho com relação aos anos de chumbo, à ditadura, principalmente com esse arcabouço da repressão de 64, a partir de 64? Primeira coisa que é um pouco essa irresponsabilidade, que às vezes tentar fugir um pouco da irresponsabilidade que o jornalismo tem, que o jornalista é aquele sujeito que é louco o suficiente para escrever um texto num dia e publicá-lo no dia seguinte, né? Ou momentos depois, né? Então, quando a gente se envolve com uma pesquisa que ela pretende sair, vamos dizer assim, do cotidiano do jornalismo, você tem a oportunidade de decantar as informações, você tem a oportunidade de aprofundar os dados que você busca, né?
E eu acreditava que existia, né, um tema muito difícil de ser abordado em relação à repressão, que era o estudo dos aparelhos repressivos, tá? Porque é um tipo de estudo que suscita uma série de desafios, inclusive éticos, tá? Como lidar com as vozes da repressão, né? Esse não é um desafio pequeno, né? Porque essas vozes, às vezes, elas pretendem esconder, às vezes elas pretendem ainda mentir, às vezes elas ainda pretendem justificar, mas que escutá-las também é uma forma de tentar compreender, mesmo que o exercício da compreensão não seja, e evidentemente não é muito diferente de você aceitar, né? Mas que somente a possibilidade da compreensão desse fenômeno, saber por que fizeram, como agiram, etc., só por meio dele a gente conseguiria ter uma análise mais crítica do período, né? E inclusive do presente, né? Saber o que existe ainda de sobrevivência desse passado no nosso presente, e de que forma isso ainda condiciona, né, a nossa democracia, a nossa república. Então, o primeiro momento o primeiro impulso foi poder contar uma história, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, que estivesse, vamos dizer assim, entre o meio caminho entre a pesquisa jornalística e a pesquisa do historiador, né? Contar uma boa história, né? O que já é uma pretensão enorme, né? E eu acho que a segunda coisa é depois, em torno dessa história, fazer essa interpretação e tentando trazer para o nosso presente. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu não tinha ideia do tamanho da encrenca que eu ia me meter, né? Porque esse é um terreno minado, né? É um terreno muito difícil, né, de se mover, né? E então é algo que requer muito cuidado também, né? Para que você possa, porque as armadilhas estão ali dispostas, né? Para você derrapar no meio dessa pesquisa é muito fácil. Perfeito. Pedro, qual é a sua opinião deste primeiro momento do golpe militar de 64? Quais eram as condições brasileiras e o que estava de fato ocorrendo e que levou exatamente a esse golpe de 64? Olha, o Brasil, desde a Revolução de 30, não viveu um choque constante entre os que pensam em um desenvolvimento econômico, social, político, que corresponda ao fato do Brasil ser um dos países com maior extensão territorial do planeta, de ter uma das maiores populações do planeta e de ter recursos naturais que possibilitam esse desenvolvimento. É um choque entre os que querem isso e os que querem manter o país na sua trajetória dependente de algum agente externo, a princípio Portugal, depois Inglaterra e, mais modernamente, os Estados Unidos. O choque entre essas duas correntes, nas classes dominantes,
repercute inclusive no meio militar. E nós tivemos, entre 30 e 64, vários momentos de intervenção militar na política a serviço de um desses dois eixos de desenvolvimento. 64 prevaleceu a visão dependente, a visão americana, a visão de que o Brasil não devia trilhar um caminho de desenvolvimento industrial. Nós tivemos uma forte recessão e uma forte regressão de conquistas econômicas e sociais no período Castelo Branco. Mas este conflito de interesses nas classes dominantes é tão grande que já o Costa e Silva, como presidente, adotou como linha econômica a linha do Juscelino, buscando o desenvolvimento voltado para dentro, dar continuidade à expansão da indústria, investir fortemente em infraestrutura, em energia, em petróleo, em telecomunicações. Costa e Silva e os demais governos militares, do ponto de vista da economia, seguiram a visão Juscelino. Por isso é que houve o chamado milagre brasileiro, porque se contrapôs à visão norte-americana. Mas qual foi o reflexo político disso? Em 64 se estabeleceu uma aliança amplíssima para isolar e derrotar o João Goulart, que tinha um bloco à esquerda do espectro político. No momento que o Jango perdeu o apoio dos governadores dos três principais estados da federação, São Paulo, Guanabara e Minas Gerais, perdeu a sustentação. Então a sua queda era, fosse ela militar ou fosse política, estava marcada. Que ele perdeu a sustentação dos principais núcleos de poder do país. E contava, do outro lado, com a força incipiente dos trabalhadores, com o movimento sindical jovem. O movimento sindical brasileiro é um movimento recente, é um movimento, na época muito mais, né? Um movimento que se expandiu muito com Getúlio, a partir da criação, da consolidação das leis do trabalho, a CLT, e o movimento tripartite, patronal, sindical, a criação de uma justiça do trabalho, os nossos sindicatos surgiram e se consolidaram no período que vai de 37, 38 aos anos 60. Foram profundamente atingidos com o golpe de 64. Obrigado, Pedro. Marcelo, vamos agora entrar no livro. No capítulo 1, você coloca Perilho Sistema e você divide em 4 subtemas. O primeiro, Antônio Pinto, a formação do agente secreto. A comunidade, o escudo e a espada do regime fardado. Você entra nos mágicos, que você vai falar do Rubem Paiva, que é até interessante, porque nós temos o filme, algumas coisas coincidiram, né? Porque nós temos o filme agora e se entrega a Lamarca, a luta armada após 64. Podia falar um pouco desse primeiro capítulo do seu livro? Ok. Eu queria só recuperar uma coisa um pouquinho anterior, que é o seguinte. Eu acho que talvez eu parta de 2 ideias, tá?
ideia é que é difícil você compreender e conhecer a República Brasileira sem conhecer o papel dos militares dentro da República Brasileira. E não só na República, não só os militares como classe, né? Mas também é difícil você falar do Partido Comunista Brasileiro também sem falar dos militares que atuaram dentro do Partido Comunista Brasileiro, né? Ou seja, a rebeldia militar foi algo importante para a República, para a história da República, né? E aí, no caso do primeiro capítulo, e aí eu sei que você já leu o livro, mas para quem ainda não leu, esse livro ele se estrutura em cima de duas. Eu tento usar a história de dois personagens como fio condutor dessa história, primeiro da rebeldia militar na República, do partido e principalmente do controle da repressão ao partido, não só no regime militar, mas vamos dizer assim, em boa parte dessa história da República. Eu acredito que o anticomunismo foi um veneno que limitou e criou um ambiente de desconfiança, um ambiente que, em suma, que envenenou a nossa democracia, né? E que isso traz consequências até recentemente, né? Essa primeira parte ela é então dedicada a um outro personagem também importante para descrever essa atuação dos serviços de inteligência militares, que é um agente chamado Antônio Pinto, que era justamente a pessoa que vai mais tarde ser o controlador, vamos dizer assim, do informante, do traidor, do Severino Teodoro de Mello. Então, essa primeira parte ela tenta contar como se organizava esse sistema de informações, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, cada um com seus órgãos de inteligência assessorando os ministros militares, né? E que também eram órgãos operacionais, a formação do agente, entender os marcos referenciais nos quais essas pessoas pensavam, trabalhavam, agiam, eles operavam, né? E aí eu vou contando casos como, por exemplo, do Rubens Paiva, que é uma espécie de uma história exemplar, ou seja, por meio dela você consegue descrever como vamos dizer assim, esse ambiente dos serviços, né, se estabeleceu e o que aquilo produziu, né? Morte, tortura, desaparecimento, etc., né? E é também a forma de abordar um contexto que vai ser importante depois, numa fase mais dura da repressão ao partido, que foi a anterior à repressão à luta armada, aqueles grupos que, muitos dos quais decidiram do partido, né, e que foram pegar em armas contra o regime. Foi justamente, vamos dizer assim, esse antecedente do que foi feito com a luta armada, né, em termos de uso de uma estratégia militar para se neutralizar essas organizações, né, que foi depois aplicado contra o partido, mesmo o partido não tendo aderido à luta armada ao regime militar, né. Então essa primeira parte ela tem o objetivo de situar todo o aparelho repressivo, a forma de atuação, o pensamento dos agentes, a doutrina que os movia, ou seja, trazer todo esse contexto para depois entrar na repressão ao Partido Comunista propriamente dito. Perfeito. Foi bom você entrar no partido. Pedro, qual era a visão do Partido Comunista com relação ao golpe? Essa história tem que ser contada levando em conta a conjuntura internacional da época. Nós tivemos, nos anos 50 e 60, no mundo, um extraordinário desenvolvimento de lutas de libertação nacional, na África e na Ásia. Tivemos como marco disso
a campanha do Vietnã, na Guerra da Indochina e, posteriormente, a resistência aos Estados Unidos, e tivemos na África movimentos de libertação nacional exitosos, Gana, Senegal, luta armada em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, vários países da África, naquele período, ou conquistaram a sua independência, uma visão anti-imperialista, ou passaram a enfrentar os colonizadores através de lutas armadas. No nosso continente, tivemos a Revolução Cubana. O Partido Comunista, desde a sua fundação até 1958, se caracterizou por ser essencialmente um núcleo de agitadores e propagandistas, muito dependentes da orientação internacionalista dirigida pelo Partido Comunista da União Soviética. Pouco houve de formulação própria dos comunistas desde 1922 até 1958. Tiveram uma figura emblemática, oriunda do Exército Brasileiro, que na década de 20, antes de se filiar ao Partido Comunista, percorreu o país em uma campanha que mobilizou muito as camadas médias mais esclarecidas, especialmente no Rio e em São Paulo. A coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes foi, antes de se tornar comunista, o símbolo de uma proposta de mudança em relação ao sistema político que asfixiava as necessidades de desenvolvimento social também. Surgiram aí greves operárias. A greve de São Paulo é uma greve anterior à fundação do Partido Comunista, em 1917. Tivemos greves aqui no Rio. E, no bojo da Revolução de 30, essas camadas médias passaram a ver no Partido Comunista, que conseguira a adesão de Luiz Carlos Prestes, passaram a ver ali um caminho de mudança em relação ao mesmismo que caracterizava a política brasileira. Não tenho dúvida de que toda a expressão que o Partido Comunista teve com a queda de Vargas em 45 decorreu essencialmente do prestígio de Luiz Carlos Prestes. Naquela ocasião, formaram-se e emergiram vereadores, deputados estaduais, até deputados federais. O Partido Comunista teve uma bancada expressiva na Constituinte de 46. Quando o partido foi colocado na legalidade, já nos marcos da Guerra Fria, em 48, esse partido foi para as catacumbas. E, em 1950, era contra tudo e contra todos e propunha a luta armada para derrubar Dutra e derrubar Vargas. Vargas cai em 54, suicida-se, e tem uma belíssima carta-testamento que deve ser lida, apreendida e difundida por nós, porque ele tem um roteiro da emancipação nacional
do desenvolvimento social, da liberdade. O Partido Comunista teve a sua sede, a sua imprensa invadida pelo povo porque estava contra Vargas. Muito bem, esse partido muda a partir de 58, para não me estender muito, e passa a formular teses que são do interesse popular, que são do interesse não só popular, de forças econômicas, voltando ao início da nossa conversa, que almejam um país soberano, desenvolvido, socialmente justo. De 58 a 64, os comunistas tiveram grande influência política, porque conseguiram ter uma linha política adaptada às condições locais, não mais recebendo orientação externa para pautar a sua atividade política. Essa direção, antes do golpe de 64, já se dividia sobre o impacto das lutas de libertação nacional e da própria Revolução Cubana. E havia, antes de 64, uma divisão grande na direção do partido, uma linha achando que o partido era muito ligado ao Jango e muito conciliador, e outros querendo radicalizar para poder avançar com o processo político. A derrota foi uma derrota tão rápida, tão surpreendente, que essa direção ficou mais de um ano sem se manifestar. Ora, que direção política pode se considerar direção se, diante de uma ruptura institucional profunda, como foi a de 64, silencia e não orienta seus militantes e não orienta as próprias camadas que sofrem a influência dessa direção. Mostrou ali a sua falência. E ali, dois grupos. Um grupo achando que a derrota de 64 decorria da conciliação, e outro grupo dizendo que não. A visão do partido era uma visão que se deslocou diante da realidade e foi para uma visão esquerdista. Aí surge o caldo de cultura que levou à aventura da luta armada. Todos os dirigentes da luta armada eram oriundos da direção do Partido Comunista Brasileiro. Todos. Que levaram à morte, ao desaparecimento, à tortura, à desmoralização, milhares de jovens. A responsabilidade primeira pela aventura da luta armada é de dirigentes egressos do Partido Comunista Brasileiro. Quem era Marighella? Quem era Joaquim Ferreira? Quem era Jacó Gorender? Quem era Mário Alves? Eram todos da direção do Partido Comunista Brasileiro. Querer imputar aos jovens que se sacrificaram a responsabilidade pelo erro é uma injustiça. Se sacrificaram em vão, porque seguiram um caminho que não tinha a menor repercussão na sociedade. Por isso foram tão rapidamente eliminados quando o sistema de repressão se organizou para enfrentá-lo. Não tinham base social. É isso. Muito bem. Vamos para o segundo capítulo? O segundo personagem importante para contar essa história é o Severino Teodoro de Mello. Severino Teodoro de Mello era um
militar do Exército Brasileiro, um cabo do Exército Brasileiro, participa da rebelião no Recife, em 1935, no 29º Batalhão de Caçadores, em Jaboatão de Guararapes. Ele é preso, né, condenado, junto com vários dos seus camaradas, né. Na cadeia ele entra para o partido, em 1938, fica preso até 1942, posto em liberdade. Ele vai trabalhar dentro do aparelho do partido, né? Ele se transforma em um profissional do partido. E não qualquer um, porque ele recebe uma tarefa de suma importância no momento em que o partido é colocado na ilegalidade, que foi justamente cuidar da segurança do secretário-geral, Luiz Carlos Prestes, né? Existia um mandado de prisão contra o Prestes, e ele cuidava do dia a dia, da segurança, da casa, ou seja, era um faz-tudo para ele em São Paulo. Isso demonstra o grau de confiança que a direção tinha em relação a ele, né? No começo dos anos 50, e aí contando a história do Severino, você conta também a história do partido, porque mostra a formação dos quadros do partido, a ida deles para a União Soviética, para a escola de quadros, as transformações pelas quais passaram o partido soviético, mas não só, outros partidos comunistas, né, com os quais o PCB se relacionava, né, as diversas disputas internas dentro do partido, né, de concepções, né, vamos dizer o seguinte, desde que tipo de revolução seria a Revolução Brasileira, né, qual a principal contradição, né, que se deveria, sobre a qual se deveria atuar naquele momento, né, ou seja, todas as questões de natureza tática, de natureza estratégica do partido, que passavam pelas disputas na época entre os diversos grupos dentro do partido, né? Os primeiros rachas, etc. Mas ao contar também essa história, é uma forma de também ir acompanhando de que como, né, o aparelho repressivo já se organizava e como ele fazia esse trabalho de vigilância e principalmente explorava o sentimento do anticomunismo como forma de tutelar a inclusão das grandes massas populares dentro do direito ao voto, por exemplo, né? Porque de certa forma era também por meio desse sentimento, da difusão desse sentimento do anticomunismo, que se estabeleciam vetos dentro da política brasileira. Fulano podia ser eleito, ou se fosse eleito não poderia tomar posse, e por aí vai, né? Não deveria ser votado, e assim por diante, né? Essa estrutura, num primeiro momento, ali nos anos 40, anos 50, de vigilância, controle do partido, ela se estabelece com uma série de formas, né? Ela vai desde da legislação, né? E eu não estou falando aqui só da questão da Lei de Segurança Nacional e da punição àqueles que buscavam manter o partido organizado e funcionando no país, né? Mas também até, vamos dizer assim, uma espécie de atestado de bons antecedentes políticos que se exigia do funcionalismo público em geral, né? Algo que hoje você fala para as pessoas, é algo, né, ou seja, a atmosfera, uma certa atmosfera de caça às bruxas, né, que se criou naquele período, né, e que hoje seria, de certa forma, inconcebível, né, mas que existiu. Esse controle naquele momento era todo ele vai se estender até o começo do golpe, até os primeiros anos após o golpe, dentro dessa lógica policial judiciária. Investiga, vigia, faz o arquivo, mantém lá a pessoa fichada, prende, processa, né? Ao mesmo tempo que órgãos de informação faziam, os chamados órgãos de inteligência, normalmente faziam, buscavam apenas ter informação, processar a informação, saber o que os comunistas estavam fazendo,
ou seja, tentar antever os movimentos do partido, não só aqui, como na sua relação com partidos também no exterior, né? Você tinha militantes do partido que viajavam, de repente podiam ir, eventualmente, dirigentes ou militantes que iam para o leste europeu, para a China, que iam para a Europa, para a Europa Ocidental, e cujos passos eram controlados, né? Encontrei, por exemplo, no arquivo da Torre do Pombo, da PIDE, da Polícia Secreta Portuguesa, material feito sobre militantes brasileiros, dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, citando viagens, detalhes do que foi discutido, etc., com dirigentes do Partido Búlgaro, do Partido Chinês, do Partido Soviético. Isso é armazenado em Portugal. Ou seja, ao mesmo tempo que existia essa vigilância que era da polícia, vamos dizer assim, existia uma outra vigilância, que era uma rede internacional de controle dos diversos partidos comunistas, né, onde esses órgãos, né, a polícia salazarista, a polícia brasileira, a CIA, outros serviços de informação faziam esse controle e essa vigilância, né? Exatamente, se comunicavam entre eles, trocavam informações, né? Dentro dessa, vamos dizer assim, dentro de uma certa repressão mundial, ou uma ideia de uma repressão mundial, né? A movimentos populares, ou pelo menos a partidos políticos que buscavam um caminho alternativo àquele, né, defendido por esses governos no Ocidente, né? Então, esse período é fácil também, estudando a história do partido, você também estuda, você também consegue detectar, né, a história daqueles que foram processados, daqueles que foram presos, como foram vigiados, como foram presos, como foram punidos, né, pelas diversas legislações que existiam no período, né, e tudo isso dentro dessa perspectiva de controle, de tutela da democracia, tá? Que na verdade, com o golpe, ela se torna evidentemente muito mais brutal, né? E aí ela vai se organizar por meio dos IPMs num primeiro momento, mas ainda numa primeira fase dentro dessa perspectiva policial judiciária. Mas qual era a concepção ao entender depois o golpe formado, como o PCB olhou e agiu para contrapor a ditadura? Um rápido parêntese. Até 64, os arquivos e os controles eram essencialmente estaduais. Era do DOPS, Delegacia de Ordem Político-Social. E atendia muito mais a uma necessidade da burguesia industrial de ter controle sobre a atividade política na fábrica e dos sindicatos. 64 marca uma ruptura com a criação do SNI, que busca centralizar essas informações, buscando inclusive os arquivos dos diferentes órgãos estaduais. Antes de 64, nós tínhamos um Serviço Federal de Informações e Contra-Informações, que trabalhava muito no genérico. Não tinha essa acuidade que o Marcelo levantou bem. O partido, obviamente, sofreu com isso. E eu digo sempre que a política de profissionalização de quadros do partido foi
nesse período todo, determinada pela repressão, porque do momento que o trabalhador era fichado e não tinha o atestado de bons antecedentes a que se referiu o Marcelo, ele não tinha emprego. Aí virava profissional do partido. O que não significava que tivesse formação política, ideológica, capacitação para exercer uma atividade de militância profissional revolucionária. O partido, pós-64 e pós o apagão da direção, formulou a linha que se revelou correta: isolar e derrotar a ditadura, mobilizando as forças democráticas para isso. Colocou a questão da democracia como questão central. E o primeiro êxito do partido nessa direção foi organizar, pouco mais de 2 anos depois do golpe, a Frente Ampla, que reuniu Juscelino, Lacerda e João Goulart. Esses 3, se fossem colocados em um mesmo ambiente no dia 1º de abril de 64, seguramente morreriam entre si, tal a carga de ódio que um tinha em relação ao outro. 2 anos depois, por uma ação do Partido Comunista Brasileiro, estavam os 3 na mesma página, colocando a questão democrática como questão essencial. Toda a repressão que se sucedeu, a formação do aparelho de terror de Estado, todo esse sistema sinistro, que é muito bem descrito pelo Marcelo, teve como caldo de cultura a incompreensão daqueles que não entendiam que era o processo político de acumulação de forças que levaria à derrota da ditadura. E, ao invés de fortalecerem essa posição, partiram para a radicalização da aventura da luta armada, levando, como eu já disse, milhares de jovens ao sacrifício inutilmente. E uma formulação importante que era da Frente Ampla para derrotar a ditadura em algum tempo. Os militares perceberam isso. E é o seu 3º capítulo, que aí eles vão efetivamente para o confronto final, que tinha que aniquilar o partido por conta disso. Seria bom você falar um pouco, que seu 3º capítulo é muito importante, onde você detalha bem essa questão. Eu acho assim, voltando um pouquinho, que é importante a gente entender, porque isso nasce, ele não vem do nada, né? A gente, no final dos anos 50, né, principalmente nas guerras coloniais, no Vietnã, França ainda, e na Argélia, né, militares franceses começaram a formular uma nova teoria, uma nova doutrina militar, que era a doutrina da guerra revolucionária. Essa doutrina ela tinha diversos autores, mas eu vou citar aqui 3 deles importantes. Um deles o coronel Charles Lacherois, o outro o coronel Roger Trinquier e, por fim, o coronel Gabriel Bonnet. Os 2 mais importantes, os 2 primeiros. O Lacherois é o cara que pensa uma coisa chamada ações psicológicas, que o exército deve começar a produzir ações psicológicas, operações psicológicas, para influenciar a retaguarda inimiga, para que o inimigo, né, nessa guerra, tome decisões erradas, né,
E assim, portanto, faça aquilo que os franceses gostariam que os resistentes vietnamitas e argelinos fizessem, né? Cometessem erros, né? Que permitissem que eles as suas organizações fossem neutralizadas, perdessem apoio popular, assim por diante, né? A ideia dessa atuação quase que muito próxima da propaganda, muito próximo da luta cultural, muito próximo da política, nasce aí com a obra do Lacherois. O Trinquier é o cara da porrada. O Trinquier é o cara que pensa em contra-insurgência, achando que qualquer pessoa que de alguma forma contribua com o inimigo deve sofrer as consequências disso. E sofrer as consequências, no caso do Trinquier, que estava em Argel em 1957, significava sequestrar, torturar e matar, e desaparecer com o corpo. Em 10 meses, os paraquedistas franceses em Argel ficou sob o comando do general Jacques Massy, desapareceram com 5.000 argelinos, né? Ou seja, não foi pouca coisa, né? Bom, militares brasileiros, e o último dos autores é importante, porque ele é importante para cá, para o Brasil, o Gabriel Bonnet. Militares brasileiros iam à França estudar, né? E naquele momento, como, por exemplo, o general Otávio Costa, né, febiano, né, e que foi assessor do presidente Médici, né? O general Otávio Costa, uma hora, vira para mim e fala assim: olha, compreenda o contexto. Estávamos no meio de num momento em que as grandes potências discutiam a guerra nuclear. Isso era uma coisa que, para o militar brasileiro, era muito distante, uma realidade, né, que não existia. Mas, ao mesmo tempo, o militar brasileiro achava que aquela guerra convencional, que havia sido lutada pela FEB em 45, era coisa do passado. Então, segundo o Otávio Costa, é um dos entrevistados, né, que é um dos generais que eu entrevistei, ele explica assim: bom, então nós fomos ver que tipo de guerra era a nossa guerra, né? E aí surge a doutrina da guerra revolucionária e cai com uma luva para eles, porque essa era uma guerra que, entre aspas, que eles podiam lutar, né? E aí eles trazem. Só que o francês, o Bonnet, quando escreve, ele fala em population, ele não fala em peuple, né, por exemplo, né? Ou seja, os franceses, os militares franceses, quando tratavam da guerra revolucionária, estavam tratando das colônias, estavam tratando do além-mar, não levaram a guerra revolucionária para a metrópole, né, para o seu próprio povo, né? O Brasil não tinha colônias, né? Mas tinha, na época, militares que trouxeram uma doutrina militar para aplicar no seu próprio povo, no seu próprio país, sem tecer esse tipo de consideração, né? Ela começa, esses militares brasileiros que vão estudar na França trazem isso para cá. A Biblioteca do Exército edita a obra do Gabriel Bonnet aqui. Quem prefaciou o Gabriel Bonnet na época foi meu Deus, geopolítico, militar, saiu general, foi o comandante das tropas brasileiras que foram para a República Dominicana em 65, 66. Exatamente, ele mesmo. E naquele período, naqueles primeiros anos, o Bonnet foi editado, se não me engano, em 62, antes do golpe. Ou seja, a ideia da doutrina, uma ideia um novo tipo de guerra, né, da contra-insurgência, já entra já chega ao Brasil antes mesmo do golpe. A ideia de operações, de ações psicológicas, isso é muito claro, por exemplo, nos primeiros anos do golpe, e principalmente nos IPMs. Quando você pega aquele primeiro grande IPM do Ferdinando de Carvalho, o coronel Ferdinando Carvalho, né, que vai pegar o partidão,
toda a argumentação do relatório final do Ferdinando de Carvalho é baseado, e ele faz questão de fazer um resumo do relatório final dele para ser divulgado, porque ele acreditava que era necessário o máximo de divulgação, né, daqueles dados, né, porque ele via o trabalho dele como uma ação psicológica, como uma ação de guerra, uma operação de guerra. Essas ações psicológicas, como eu falo, elas são ações militares, elas são operações militares, de tipo militar. A gente está mudando a forma de qualidade de repressão ao partido. Ela já não basta mais prender, não basta mais simplesmente identificar, impedir que ele tenha uma vida, que o operário possa ter um emprego, que um dirigente do partido seja eleito, né, deputado, ainda que por outra legenda. Já não basta mais isso, né? É preciso ir além, é preciso, vamos dizer assim, usar um lugar comum, né, a tal conquista dos corações e mentes, né? Ou seja, é preciso discursar, é preciso conquistar a sociedade, é preciso fazer a luta por outros meios, né? Isso fica muito claro já nos primeiros anos. Então a gente já tem uma mescla de uma repressão policial judiciária, os DOPs, né, com uma repressão que já combina, né, métodos militares, né, as operações psicológicas. Quando chega em 68, né, quando chega o AI-5, há uma mudança de qualidade dentro da repressão. Essa mudança de qualidade, ela se caracteriza de uma forma muito clara, não só pela criação da Operação Bandeirantes, do OICOD, os serviços de inteligência militares do Exército, da Aeronáutica, ou da Marinha era anterior, né? Mas pelo objetivo, né? Ou seja, se a parte tática operacional ainda continuava muito semelhante ao que era uma ação policial, você tinha vigilância, tinha infiltração, tinha tortura, tudo isso a polícia comum fazia com uma criminalidade comum, né? Você tinha o informante, você tinha, ou seja, todos esses métodos policiais, né, se você já tinha antes, você acrescentou uma coisa que antes a polícia não tinha, que era o objetivo militar. Que aí, esse objetivo já não era mais policial judiciário, ou seja, identificar e prender, punir quem teoricamente cometeu crimes contra a segurança nacional. O objetivo era neutralizar a organização, era matar, era impedir que o partido funcionasse, era impedir que as diversas organizações militaristas tivessem vida. Então a prisão não era o fim último, né, de uma operação, né? A prisão era só o começo. Daí a tortura, porque por meio da tortura se buscava o quê? O famoso ponto e aparelho, né? Ou seja, eu quero saber com quem você vai se encontrar, eu quero saber quais são a sua estrutura clandestina, né? Porque o meu objetivo não é mais te prender, é neutralizar a sua organização, né? Essa mudança, né, a mudança da estratégia é algo que talvez, e isso, né, eu acho importante a gente também falar, é uma mudança que eu não sei até que ponto o partido estava preparado para isso, né? E para essa nova concepção da repressão, né? E até que ponto o partido, porque acho que o partido num determinado momento, 70, 71, tira um documento chamando o governo de um governo fascista, mas não assume as consequências desse documento. Se o governo era um governo fascista, a direção, o partido deveria ter feito o que o Partido Comunista Português fazia: bota a direção no exterior, vamos proteger e vamos separar e vamos compartimentar muito mais o trabalho. Não se podia deixar mais, né, que um mesmo militante tivesse contato com a imprensa, com as finanças e com outros setores, né? Você tinha uma repressão que estava mudando de qualidade e de intensidade, né? E talvez tenha faltado essa compreensão dentro do partido,
de achar que esta repressão iria se direcionar para a luta armada, né? Nós não estamos na luta armada, né? Talvez, né, não tratem a gente de forma diferente, talvez, né? Embora nem todos pensassem assim, existiam dirigentes do partido que tinham essa noção clara que, derrotada a luta armada, o partido seria a bola da vez, né? E que vivia viveria e já estava vivendo uma fase de cerco e aniquilamento, né? Em suma, existe uma série de condições que são importantes para serem estudadas, né? Para entender porque o partido foi atacado de forma tão eficiente e brutal pela repressão, e quais os objetivos, né, de se fazer isso, o que se buscava com isso, né, e como é que uma figura como Severino Teodoro de Mello pôde ser regimentada e pôde provocar o estrago que provocou. Mas eu acho, Pedro, que a gente já podia avançar contigo, dizer o seguinte: nós estamos ouvindo, tanto o Marcelo quanto você, todo um cenário de como os militares olharam o inimigo interno, fizeram a repressão. E agora, surpreendentemente, com o relatório da Polícia Militar, Polícia Federal, nós encontramos ali, né, o que está sendo exposto, todo um roteiro muito parecido do ponto de vista do inimigo, de como aniquilar, de como fazer, e você tem a mesma coisa. Nós passamos a ditadura, viemos para a redemocratização e não tivemos efetivamente nenhum acerto do ponto de vista jurídico com relação ao que aconteceu em 64. Não teve julgamento, nenhum militar foi preso, nenhum militar sofreu nenhuma consequência daquele período. Então eu queria que você falasse um pouco do atual e o que tem a ver com esse passado recente. Olha aqui, o Marcelo fala, e muito bem, sobre o conceito de guerra revolucionária e a criação do conceito do inimigo interno. Isso encontrou uma resistência enorme nas três forças. Exército não é polícia. Isso era o que um oficial médio dizia. Exército não é polícia. A ditadura do Getúlio separou as coisas. A polícia era do Filinto Milha. O Filinto é que matava, torturava, tirava a unha. E o exército estava preservado. Com a Guerra Fria, com esse desenvolvimento, estreitamento de laços com o exército americano, com a Revolução Cubana, os americanos passaram a tratar com as Forças Armadas brasileiras dizendo o seguinte: vocês cuidam do inimigo interno, que nós damos a vocês a proteção para enfrentar o inimigo externo. Era na visão dicotômica, Ocidente versus União Soviética, versus China, versus libertação nacional, o diabo. Eles empurraram, então, no período 61, 64, quem não era confiável, quem era golpista de 61, foi para a área de ensino, para ficar longe da tropa, porque o que interessava era a tropa. Visão golpista, sempre. Aí essa visão de guerra revolucionária prosperou na Escola Superior de Guerra. Não foi nem na Escola de Estado-Maior. No momento seguinte, já na ditadura, esse conceito passou a ser tão importante que os concursos para oficiais que quisessem fazer
Escola de Estado-Maior, tinha 3 matérias: História, Geografia e Guerra Revolucionária. O Exército ficou 20 anos enfrentando resistências internas, focado em guerra revolucionária do ponto de vista de formação de quadros. Em toda a ditadura, a parcela de militares diretamente envolvida com assuntos de subversão, em todos os níveis, ínfima, de oficiais do Exército, de oficiais da Aeronáutica, de oficiais de Marinha. E eram mal vistos, que não é para nós. Só que esse germe não foi extinto, porque o currículo, não é o currículo tem lá, História do Brasil. Agora, o que eu ensino de História do Brasil? Eu posso ensinar a História do Brasil dizendo que o período de 64 ou de 68 a 79, depois do AI-5 e até a sua extinção, foi um regime de terror de Estado. E eu posso ensinar que aquilo ali foi uma contra-revolução democrática, que estávamos lutando contra o comunismo, não sei o quê. Isso prevalece até hoje. Forças especiais, qualquer força armada no mundo tem, que são forças destinadas a cumprir atividades, como o próprio nome indica, especiais: sabotagem, infiltração. Isso é doutrinário no mundo inteiro. Mas as nossas forças especiais se especializaram no combate ao inimigo interno. O Exército está querendo fazer uma cidade imaginária em São Paulo, uma cidade imaginária, para formar quadros especiais. Vai ser, meus queridos, para enfrentar favelado. Agora, 2024, saiu na imprensa essa semana que o Exército quer fazer uma cidade imaginária para treinar forças especiais. É para nos enfrentar. Um dos grandes erros do primeiro governo Lula foi ter caído na esparrela do Haiti. Porque de 85 em diante, quando o general Leônidas assumiu o Ministério do Exército, a formação das escolas voltou a ser focada no inimigo externo. O Haiti foi tudo o que eles queriam para voltar a pensar no inimigo interno. Cité Soleil é a Rocinha, é o Jacarezinho, é o Alemão. Aí nós formamos, de 2005 até 2017, milhares de profissionais voltados para essa ideia do combate ao inimigo interno. Você vai ver os tais FE que estão aí todos envolvidos, todos passaram pelo Haiti. Marcelo, bom, vamos falar um pouquinho do Melo. Do Melo, porque o livro ele é um livro importante. Eu falei para o Marcelo assim, se nós tivéssemos bons roteiristas aqui, esse livro daria vários filmes. Tem um filme agora da Fernanda Montenegro, que é importante que você tenha um capítulo. Mas vamos falar um pouquinho do Melo, qual foi o impacto que isso teve e como foi a cooptação. Antes de você falar, eu queria falar, nós estamos aqui ao vivo
E o Mosquito, que é um militante nosso, todo mundo conhece ele aqui, ele está em Londres e mandou uma série de perguntas aqui. Ele também quer participar muito. Eu também queria agradecer a presença do Armando Sampaio, também, que foi uma figura importante desse período e foi um dos entrevistados, inclusive, para o livro. Obrigado, Armando, pela sua presença. Marcelo. Tá. O Melo, depois do golpe, ele volta a trabalhar diretamente com Prestes, né? Cuidando do aparelho do Prestes, né? Ele já estava ali sendo cooptado para o Comitê Central, né? Do partido. Ele, no começo dos anos 70, ele vai trabalhar, ele faz parte do trabalho especial, que cuidava, entre outras coisas, do trabalho de fronteira, né? Isso em 72, 73, e aí ele recebe a missão de ir para São Paulo. São Paulo tinha sofrido uma série de quedas, né? E é em São Paulo onde ele é capturado pela equipe de um capitão do Exército chamado N. Pimentel da Silveira, Dr. Ney, chegou a coronel, e ali ele é colocado diante da seguinte situação, né? Ou você trai ou você morre, tá? E ele decidiu ficar vivo, né? Aí você tem uma parte dramática, vamos dizer assim, que é o sujeito sequestrado, levado para um cárcere clandestino, onde ele está decidindo da vida ou morte, né? E é difícil você exigir que as pessoas, né, tenham a escolha dos mártires, né, nessa hora. Mas existe um momento que vai além disso, né, do Melo, que esses militares que o torturaram, o ameaçaram, disseram, ou você trai ou você morre, colocam o Melo em liberdade para que ele volte a contatar o partido. E aí é uma questão de escolha. E isso é fácil dizer, porque tem precedente. A Inês Etienne Romeu, que era da vanguarda popular revolucionária, aconteceu a mesma coisa com ela. Ela foi levada para a Casa da Morte em Petrópolis. O coronel Ciro Guedes Etchegóin coloca ela em liberdade, fala: você vai voltar para sua família, vai se infiltrar de novo na VPR e vai trabalhar para a gente. Deixam ela em BH, ela procura os pais e imediatamente procura um advogado e se apresenta oficialmente para o Exército. Ela estava presa clandestina, sequestrada, para dizer: estou me entregando, estive sequestrada até agora, e fez uma série de denúncias das pessoas que ela viu presas, mortas, assassinadas, etc., na Casa da Morte, e não levou e não derrubou ninguém mais da organização dela. Então existia um precedente. Era possível ficar vivo, mesmo rompendo o acordo. Ele podia ter tentado fugir, ele podia ter tentado avisar o primeiro camarada com quem ele se encontrasse e dissesse: olha, eu estou sendo seguido, avisa o partido, ninguém mais, peça para ninguém mais manter encontro comigo. Ele não fez nada disso. Foi posterior, inclusive. Ele não só mantém todos os encontros, ele derruba o Regional de São Paulo, ele pede informações sobre a Guanabara, não consegue. Ele vai para o Rio de Janeiro, derruba o partido no Rio. E essa derrubada não é uma coisa que aconteceu porque os militares também, se eles se encontrassem com você, não iam te prender imediatamente. Iam te colocar sob vigilância durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, para ver todas as pessoas com quem você se encontrava, os seus contatos. E só depois de muito tempo, de tal forma que você não percebesse mais que tinha sido justamente em função do encontro com o Melo, é que iriam te prender, te matar, te torturar, te sequestrar, né? E isso aconteceu. O Melo deixa um rastro de destruição do partido. No Rio, no antigo estado do Rio de Janeiro, as pessoas que daqui saíram e foram se encontrar porque mantinham laços, né, com outros regionais da Bahia, Goiás. Há quedas no Brasil inteiro que, se você for buscar a origem delas, né, ela tem como ponto inicial a traição do Melo. Por meio dele foram mapeando o partido.
Rio Grande do Sul, quando o Melo vai sair e é levado pelos militares, é escoltado, porque eles estavam com medo, vai que a Marinha prende, vai que algum outro órgão prende, né? Então foram escoltá-lo até o Rio Grande do Sul, e lá ele se encontrou com o Nilson Miranda, se encontrou com outros do regional de lá, e provocou quedas lá, né? Vai para o exterior e vai para Moscou, e uma das primeiras informações que ele fornece para os militares é a operação de resgate do Giocondo Dias. Os militares brasileiros não sabiam aonde estava o Giocondo, o Dias. E essa informação chega primeiro para os militares brasileiros, e essa informação, como a gente sabemos, né, contou com a participação do Partido Comunista Argentino. E os militares brasileiros falam para os argentinos, e os argentinos vão lá e prendem e desaparecem com um dos envolvidos na operação de resgate do Dias. Então o estrago não foi só aqui, né? Ele só não destruiu de uma forma mais violenta ainda o partido, porque naquela época não existia internet. Porque você imagina ele com um desses sistemas de mensagem, né, a partir de Moscou, e ele era a pessoa que ia buscar depois, no final do exílio em Moscou, ele buscava os passaportes com a KGB para o pessoal poder circular pelo mundo, né? Imagina ele podendo, essa informação, né, online, sendo fornecida para órgãos de repressão mundo afora. Né, o que ele não teria feito, o que ele não teria proporcionado para esses órgãos. Porque muitos dos companheiros diziam, não, mas ele sabia, ele tinha me dado o passaporte, jogou lá. Não. Sim, não aconteceu, porque ele de Moscou ele não tinha condição de fornecer essa informação rapidamente. Ele fazia contato com os militares brasileiros quando ele ia para a Europa Ocidental. Então você tinha um gap. E muita gente se salvou em função disso. Para mim, eu não tenho dúvida disso, né? Volta para cá, a gente já não está mais, a gente já está no período da anistia, no período da redemocratização. O militar que o controlava, que era o Enio, coloca, vamos dizer assim, passa o informante, que era uma coisa rara, mas ele fez isso com o Melo, passa, porque ele vai para Brasília para cuidar da seção de operações do CIE, e ele passa o Melo para um amigo dele, aqui no Rio de Janeiro, que eu entrevistei, que era o Antônio Pinto, um militar da aeronáutica. E o Melo, estamos falando de 79, ele já não tinha mais o risco de ser preso, torturado, morto, etc. Ele continua recebendo dinheiro, pago com uma verba secreta, né, até 1995. A gente não está falando mais do regime militar, a gente está falando da nova república. E a gente está falando de uma verba secreta que pelo menos 4 presidentes civis, Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, não souberam ou não foram informados de que um espião em um partido político que desde 85 era legalizado, e que depois de 92 o Melo nem estava mais, né, já havia mudado para o PPS, né? E mesmo assim recebia dinheiro para espionar essa agremiação, que fazia parte, que deu o seu apoio ao Itamar, deu o seu apoio ao Fernando Henrique Cardoso. Agora, alguém prestou contas disso para a presidência da República? Alguém prestou contas disso para a comissão do Congresso, que cuida das atividades de inteligência? Quem concedeu essa autonomia para o serviço de inteligência, para um serviço de inteligência militar, poder atuar ao arrepio de qualquer tipo de controle civil na República ou na democracia brasileira? Então, este tipo de coisa é algo inaceitável. E como a gente não tem uma legislação que regule e que puna isso, porque essa conduta tem que ser punida. Essa é uma operação clandestina, com desvio de função, porque o serviço está servindo para uma luta política, como se aquele militar fizesse parte de um partido, né, ou de um determinado, né,
força política, né? Ou seja, desvirtuando completamente não só o órgão de Estado, né? Mas a função para a qual ele deveria servir, né? Agora eu pergunto para você, e o nosso centro tecnológico espacial lá no Vale do Paraíba? Será que os nossos serviços de inteligência, a contra-inteligência militar, protegeu corretamente as informações, que eram informações sensíveis, produzidas ali pelo país, de potências estrangeiras que tivessem interesse nessas informações? Porque isso é função da inteligência militar. Isso seria uma função da inteligência militar, né? Aí sim a gente está falando em defesa da soberania, aí a gente está falando em defesa da república, da democracia, etc. Agora, do governo, né, do Estado. Agora, bisbilhotar um partido político legalizado não é função deles. Se esse partido estivesse cometendo, se alguém desse partido estivesse cometendo algum crime, isso é tema para a Polícia Federal. Se esse partido estivesse mantendo uma relação espúria com uma potência estrangeira, vamos dizer o seguinte, né? Recebendo dinheiro para entregar o Amapá para a França, vamos dizer assim, né? Isso é um problema da BIM. Isso é um problema, entende? Um órgão de Estado é outro, não é a inteligência militar que tem que cuidar disso, né? Então, não é ela que deve ter um informante espionando, né, o dia a dia de um partido político, né? Não é função dela, né? Então, esta sobrevivência, né, e eu acho que o fato da nova república não ter lidado corretamente com a área da inteligência, convenhamos, uma bagunça. A gente primeiro deixa o SNI, depois vem o Collor, acaba com tudo na área de inteligência, não tem mais inteligência de Estado, daí depois cria-se a BIM, daí a BIM não tinha formação, não tinha quadros, foram buscar os quadros dos antigos serviços militares, no antigo SNI, até formar os seus agentes, o seu corpo técnico, né? E ao mesmo tempo a gente não tem uma legislação que defina as funções e as responsabilidades de cada um dos órgãos do sistema, que diga que, em outros termos, a CIA não pode espionar um partido político nos Estados Unidos. Teve um presidente americano que caiu por causa disso, porque resolveu espionar a oposição, né? Então, a gente não está falando, a gente está falando de uma coisa que é algo assim, o beabá da república, né? Isso aqui não é uma questão ideológica no sentido de esquerda ou direita, é o beabá da república, né? Então, eu acho que o Mello ele traz essa discussão para a atualidade e mostra o quão, né, temas como a BIM paralela e outras coisas, elas são tão atuais e tão importantes para a nossa democracia e para a nossa república. Eu acho que esse é o sentido maior da história do Mello hoje, né? Fora o resgate de tudo que aconteceu no passado e, em suma, que hoje é história, né? Uau! Eu sei que o seguinte, isso aqui foi uma aula de história. Obrigado, Pedro, obrigado, Marcelo. Isso aqui foi uma aula que nós tivemos e começou ontem com Lincoln. Ontem mais nós já discutimos algumas coisas e foi muito importante. Mas vamos tentar abrir e a gente depois, você é a primeira. Marcelo, você tem apontado a dificuldade da esquerda de compreender o que está acontecendo e fazer o diagnóstico correto para tentar conter essa avalanche. Onde é que está o problema dessa compreensão? Eu acho que, primeiro, acho que durante um tempo razoável, acho que tem uma postura, acho que da esquerda, em relação aos militares, uma certa ilusão armada, tá? Ainda uma visão muito influenciada pelo prestismo, né? Uma visão de que seria possível trazê-los para a revolução, né? E aí rompendo, né, as estruturas das forças, etc., e que isso de alguma forma fosse possível ser aplicado aqui. Eu acho que às vezes faltou para alguns autores
para alguns analistas, os instrumentos talvez mais acertados para se interpretar e para se analisar os militares. Eu acho que é muito importante observar os fatores endógenos dentro da caserna, muito mais do que os fatores externos, tá? Compreender os marcos referenciais nos quais eles trabalham, nos quais eles são formados. Isso é de extrema importância. É extremamente importante fazer o que o Pedro fez aqui, dizer claramente que essa visão o militar é quase que uma abstração, né? Não existe um ser que você diga todos são assim, todos são torturadores, todos são pessoas que fizeram isso, fizeram aquilo. Não existe isso, né? Acho que existe também um certo, vamos dizer assim, um certo preconceito e com o tema, né, de estudar os militares, né? Em alguns setores, né? Há uma ideia de que esses milicos malditos, né, são todos, né, não quero saber dessa gente, são vistos muito numa visão quase de amigo e inimigo, né? E acho que a gente perde a compreensão do papel deles dentro da história do país, da história da República, da formação, de como são formados, de quais são os valores e como eles importantes para o desenvolvimento da vida deles, da carreira e da relação deles com as demais instituições de Estado, com os outros corpos da burocracia estatal, né? Tudo isso é muito importante que você compreenda para que você tenha, inclusive, condições, né, se for o caso, e aonde é necessário, reformar, né? Não há, assim, partindo do pressuposto, por exemplo, que forças especiais existem em todos os exércitos, né, e que você precisa delas, você tem que entender para que serve esse instrumento, né? E não simplesmente chegar a um momento como esse, de uma forma dominado pela emoção, das revelações, etc., e dizer, vamos acabar com isso, né? A gente não tem o mesmo contexto da Alemanha, né, cujos militares carregam uma cruz de ferro, né, até hoje, né? Então, eu acho que a primeira coisa é essa. Eu acho que a primeira coisa que eu sinto muitas vezes em relação ao restante, às pessoas que de alguma forma procuram entender a questão militar, né, ou tratar da questão militar, ou tratar da nossa república, ou tratar da nossa democracia, essa incompreensão de quem são os militares, de como pensam, com os seus valores, etc. Porque sem conhecer o seu objeto de estudo, você não vai propor nada, em suma, você não vai saber como agir nessa realidade, sobre essa realidade. Então, eu acho que o primeiro problema é esse, né? É a falta de estudo sobre militares. Não que eles não existem, existem e muitos, né? Muito mais do que há 20 anos, 30 anos atrás, né? Mas eu acho que ainda são bolhas, né? E que elas ainda não têm uma grande repercussão, vamos dizer assim, fora da academia, fora dos grupos que se dispõem a entender os militares. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele tinha falado sobre... Ai, caramba, memória minha está uma desgraça. Você tinha falado do IPES, você tinha falado do SNI, mas você tinha falado de uma outra questão que tinha me... Ah, o Melo. Então, por que o Melo fez isso? Por que eu acho que foi possível o Melo fazer isso? Você tem que pensar o seguinte, o Melo é um cara que vem de 35, é um cara que está há 40 anos de militância no partido e que foi testado
diversas tarefas partidárias, né? Você imagina como o partido se organizava na época. As pessoas, vamos dizer assim, todos se conheciam, né? Pelo menos na direção, né? Famílias se conheciam, né? E mantinham relações, né? Às vezes você estava com o filho do fulano, com a prima do Beltrano e assim por diante. Ou seja, esses laços que não eram só laços de camaradagem, muitas vezes se transformavam também em laços familiares. É difícil você acreditar que aquele cara que você conheceu, que te levou até a fronteira, que te fez determinado trabalho contigo, etc., se transformou naquilo que se transformou. É difícil você pensar que essa pessoa, quando chega o momento, vamos dizer, da hora obscura, ele não é um juris fusic, né? Ele vai trair, né? Então, é difícil você compreender, né, que isso pudesse acontecer, né? Eu acho que é difícil você. Imagina, se eu tivesse no lugar de quem militava com Melo na época, eu também não teria acreditado. Eu acho que seria muito difícil acreditar, né? Seria muito difícil desconfiar, ainda mais da figura dele, né? Então, isso que é dramático e trágico. E por isso ela foi tão mortal. E por isso ela pôde, essa atuação dele pôde se estender por tanto tempo, né? Porque, em suma, e por isso que para mim ele é o principal espião da história dos serviços secretos militares do país. Inclusive com uma intensidade e uma importância maior do que o Cabo Anselmo. É verdade. Não, só para entender, tem algumas pessoas aqui que estão aqui, nós aqui, eu convivi, o Pedro, o Luiz Soares, o Armando. Quem conviveu com o Melo, você não tinha a menor desconfiança. Primeiro que era um sujeito, como você, que é o apelido dele, pacato, cordial, falava manso, uma pessoa muito cordada. Então era muito difícil. E pela história dele, ele vem de 35, tem uma história muito forte, né, da participação de 35 para cá. Então todo esse período histórico brasileiro ele participou, né, 35, depois Getúlio. Então ele era uma pessoa que dificilmente você ia ter a primeira desconfiança, embora no seu livro mesmo trata que algumas pessoas estavam desconfiando que tinha alguma coisa acontecendo que não era normal, algumas quedas. Mas o Melo não era a figura que alguém pudesse colocar o foco nele como uma desconfiança. E tinha a tragédia da luta interna também. A tragédia da luta interna, que acaba permitindo que as desconfianças acabem deslizando, né, para outras pessoas, porque de alguma forma... Por conta da luta interna. Exatamente. E não por conta do problema que estava acontecendo. Então era um problema difícil. Gente, eu queria agradecer muito vocês, a audiência, quem está nos assistindo. Eu queria passar aqui a palavra final aqui para o Pedro, depois para você, Marcelo, e já de cara agradecer imensamente a vocês dois. Nós teremos, acabando o livro aqui do Marcelo para vender e para autografar. Eu já vou deixar o meu aqui para você autografar, porque o meu já está aqui comprado há algum tempo, né? Para que a gente possa dar continuidade, que nós temos mais palestras agora à tarde. Mas eu, assim, particularmente, queria falar um minuto. Para mim, isso aqui foi uma aula de história, né? O livro do Marcelo é uma aula de história, com a complementação aqui do Pedro Celestino, pela sua capacidade, pelo seu entendimento e pela sua participação. Eu acho que nós acertamos em cheio trazer o Marcelo, trazer o Pedro aqui para o nosso terceiro evento do nosso Festival do Livro. Eu queria agradecer muito, passar a palavra para o Pedro, depois as considerações finais também do Marcelo. Olha, eu acho que essa iniciativa
do sindicato, ela é muito importante porque ela permite, a partir desse magnífico trabalho feito pelo Marcelo Godoy, sério, fundamentado, lidar com mazelas humanas. Esse foi um dos legados desgraçados dessa ditadura infame. Quando eu me refiro à perda, desaparecimento, tortura, destruição moral de milhares de jovens, se inclui o que está descrito nesse livro. Porque o que se passou com esse Melo, e o Marcelo fez muito bem de traçar o paralelo entre ele e a Etienne Romeu, é que há questões que transcendem a política, que transcendem a ideologia e estão ligadas ao caráter. O que aconteceu com esse infeliz foi isso. Falta de caráter. E por conta disso, causou esse rastro de destruição tão bem descrito pelo Marcelo. Obrigado, Pedro. Antes de passar para você, Marcelo, para finalizar, só duas coisas. Muita gente está perguntando onde compra o livro. Estão nas livrarias, né? Está disponível livrarias aí do Brasil inteiro, o livro tá disponível. Tem outra coisa aqui que foram falando, colocaram aqui na nossa audiência, que a única mulher que falou não foi respondida, mas nós respondemos, Marcelo respondeu a pergunta, falou, respondeu. Então, nós voltamos com o Pedro, eu falei com o Pedro, estão te pedindo para falar, mas Pedro, não, vou falar que já estamos aqui, mas nós respondemos, né? Um evento como esse não pode ter preconceito, machismo, de forma nenhuma. Isso aqui é um sindicato sério, que a gente não permitiria qualquer pessoa, e todos aqui poderiam falar tranquilamente, sem nenhuma censura de absolutamente nada. Marcelo. Eu acho que, em suma, eu só tenho a agradecer mais uma vez, poder não só falar sobre isso, porque, em suma, se me deixarem, eu fico também dias falando, né? Mas também, mesmo que tenham sido poucas as perguntas, mas que sempre importantes, porque a visão que a gente tem, a visão de quem recolhe os dados, analisa e interpreta esses dados, é sempre uma visão inacabada. E, no seguinte sentido, o autor ele nunca faz nada sozinho. É evidente que tudo que está aqui é algo também que dialoga com dezenas e dezenas de outros autores, pesquisadores, pessoas que foram entrevistadas, documentos, obras, etc. E que foi aonde eu consegui chegar. E que, evidentemente, que cada pessoa, né, que me pergunta, me questiona, etc., acrescenta uma parte nessa compreensão, né, faz ela ir além, né, além até mesmo daquilo que eu pudesse ter visto, que eu tivesse compreendido, né. Então, esse é um processo contínuo, esse processo não para, né, e ainda bem que ele é assim, né, ainda bem que ele é assim. Então, eu que só tenho a agradecer a todos aqui, em suma, porque senão, né, isso daqui vira letra morta, né? Obrigado, Marcelo. Eu acho, Marcelo,
Eu não sei quantos sindicatos você vai para falar do seu livro, mas com certeza esse é o primeiro. Obrigado, gente, e continuamos à tarde.